Olá, sejam muito bem-vindos, meus caros alunos. É um prazer estar aqui mais uma vez com vocês para dar sequência no nosso curso de pesquisa e extensão tecnológica, na disciplina de pesquisa e extensão tecnológica da pós de docência em educação profissional e tecnológica, promovido pelo Instituto Federal do Norte de Minas Gerais, IFMG. Hoje, damos sequência com o material da segunda semana e eu solicito que vocês sempre carreguem consigo, estejam em mãos, com lápis e caneta e papel, para fazer anotações sobre eventuais dúvidas ou marcações sobre conteúdos que vocês vão precisar revisar para pegar mais informações. Como de praxe, eu vou fazer a apresentação, eu vou abrir aqui minha apresentação e vocês me acompanham, com os slides, onde eu vou complementando as informações. Então, estamos na pós-graduação Lato Sensu em Docência na Educação Profissional e Tecnológica, da oferta de 2020. Ela é coordenada pela professora mestre Luciana Cardoso de Araújo. Estamos na disciplina Pesquisa e Extensão Tecnológicas, ministrada por mim, professor doutor Leonardo Augusto Couto Finelli. Então, nessa semana, nós discutimos a legislação de pesquisa e extensão tecnológica. Mais precisamente, apesar de haver um grande rol de legislações, eu foco em dois documentos de maior interesse e maior preocupação, o que cria um maior impacto para a pesquisa e extensão, que é a Lei 13.243, de 2016, e o Decreto 9.283, de 2018. Então, a primeira lei dispõe sobre os estímulos ao desenvolvimento científico, à pesquisa e à capacitação científica e tecnológica e à inovação, e o decreto, por sua vez, regulamenta, de forma a estabelecer medidas de incentivo à inovação e à pesquisa científica e tecnológica no ambiente produtivo, com vistas à capacitação tecnológica, ao alcance da autonomia tecnológica e ao desenvolvimento do sistema produtivo nacional e regional. Passemos a elas. Então, como eu comecei a mencionar, a Lei 13.243 dispõe sobre os estímulos de desenvolvimento científico, pesquisa, capacitação científica e tecnológica e a inovação, e altera um conjunto de leis anteriores. Vejam que elas são organizadas cronologicamente, ou mais ou menos cronologicamente, em função da sua importância, em função do seu impacto e em função de como regulamentam ou de como regulamentavam anteriormente essa proposição de estímulos ao desenvolvimento científico. Ela ainda altera texto de resoluções anteriores, em especial da 10.943 de 2004. E, a partir daí, ela estabelece medidas de incentivo à inovação e à pesquisa científica e tecnológica, com vistas, como eu disse, à capacitação tecnológica. Para isso, ela observa um conjunto de princípios, por exemplo, a promoção das atividades científicas e tecnológicas como estratégicas para o desenvolvimento econômico e social, assim como assegurar os recursos humanos, econômicos e financeiros para que se promova essas atividades científicas e tecnológicas. Considera ainda a redução das desigualdades regionais em função desse desenvolvimento social e a descentralização das atividades de ciência, tecnologia e inovação em cada esfera do governo, com a desconcentração em cada ente federado. Então, a ideia é descentralizar, começa a pensar em propostas para descentralizar a forma da produção de ciência. Além disso, ela considera também a cooperação e a interação entre os entes públicos, entre os setores público e privado e entre empresas. Então, a proposta é agora começar a se pensar na produção de ciência de uma maneira coletiva. Considera ainda estímulos às instituições científicas, tecnológicas e de inovação, que ele vai chamar de ICTs, então ele categoriza aqui o código ICTs, que vai utilizar em toda a documentação. Visa ainda a promoção da competitividade empresarial nos mercados nacional e internacional, o incentivo à constituição de ambientes favoráveis à inovação e às atividades de transferência tecnológica, processos de formação e capacitação científica e tecnológica,
o fortalecimento das capacidades operacional, científica, tecnológica e administrativa das ICTs, né, as instituições científicas tecnológicas de inovação, assim como atrair instrumentos de fomento de crédito, simplificar processos para gestão de projetos de ciência, tecnologia e inovação, com a adoção de controle por resultados em sua avaliação, a organização do poder de compra do Estado para o fomento à inovação e o apoio e incentivo, e integração dos inventores independentes às atividades das ICTs e ao sistema produtivo. Como uma legislação, né, como uma lei, ela define um conjunto de termos técnicos. Né? É uma parte extremamente burocrática, mas de grande importância, porque a partir dessa construção fica formalizado o significado de cada um desses termos para que se evite qualquer tipo de confusão em termos da sua utilização na produção dos documentos, nos acordos, nas parcerias, né, nos convênios, etc. Então, eles determinam quem que é o criador, né, como aquele que desenvolve o procedimento ou a tecnologia, o que é uma incubadora de empresas, né, como uma organização para gestar as empresas, para gerir um conglomerado de empresas, traz a ideia do que é inovação, como algo, uma tecnologia, um produto, um serviço, um processo novo e que amplie produção. Estabelece, como eu já havia dito, o termo ICT, né, como Instituição Científica, Tecnológica e de Inovação. Estabelece também o termo NIT, né, como os Núcleos de Inovação Tecnológica. O que é uma fundação de apoio, né, como aquela que vai gerir os recursos para as incubadoras ou para os polos tecnológicos. Quem é o pesquisador público, porque se a ideia é descentralizar e firmar parcerias, há os órgãos de fomento do governo e há também as parcerias públicas com instituições, com empresas públicas. O que é um parque tecnológico, o que é um polo tecnológico, o que é a extensão tecnológica, o bônus tecnológico e o capital intelectual. Em todos os níveis dessa produção, é dever do Estado estimular e apoiar a constituição de alianças estratégicas e o desenvolvimento de projetos de cooperação envolvendo empresas, ICTs e entidades privadas na geração de produtos, processos e serviços inovadores e transferência e difusão de tecnologia. Esse fomento pode contemplar as redes e os projetos internacionais de pesquisa tecnológica, assim como as ações de empreendedorismo tecnológico. As incubadoras de empresas e os parques e polos tecnológicos e demais ambientes de inovação estabelecerão, por si só, ou a partir dessa legislação, as regras para o fomento, concepção e desenvolvimento de projetos em parceria e para a seleção das empresas para ingresso nesses ambientes de produção de inovação tecnológica. Então, essas parcerias podem compartilhar, a partir das parcerias, essas instituições, empresas, entidades, universidades e por aí vai, podem compartilhar laboratórios, equipamentos, instrumentos, materiais e demais instalações de ações voltadas à inovação da tecnologia para a consecução de atividades de incubação sem o prejuízo da sua atividade finalística. Então, pensando, por exemplo, numa empresa, ela pode ceder o espaço do uso de equipamentos ou de um laboratório ou de um espaço de produção que tem um conjunto de equipamentos específicos e caros para a produção da inovação científica, sendo realizada em contraturnos do horário de funcionamento da instituição, em contraturno do funcionamento da empresa, ou, por exemplo, aos finais de semana, quando a empresa está fechada e o equipamento, o maquinário fica parado. Vice-versa para os laboratórios universitários e por aí vai. As parcerias também permitem a utilização de laboratórios, equipamentos, instrumentos, etc., desde que tal permissão não interfira diretamente na atividade fim,
nem com ela conflite, né? Então, as parcerias permitem essa utilização desde que não conflite, né? Não entre em conflito, desde que não crie dificuldades para a utilização desses recursos e que não tenha conflitos com as finalidades da instituição, empresa, né, quanto ao uso daquele equipamento. E elas ainda permitem o uso do capital intelectual, né, toda aquela inovação gerada, né, todo aquele conhecimento, essa é a palavra que eu procurava, todo o conhecimento gerado, né, em projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação, né, de todo o grupo conveniado nessas parcerias. Né? Como uma legislação, né, a União fica responsável aí por gerir e acompanhar esses processos. Nesse sentido, a legislação prevê que a União e suas entidades participam minoritariamente do capital social de empresas que desenvolvem produtos ou processos inovadores sobre um conjunto de condições. Então, ela passa a compor o quadro de sócios, né, mesmo que ainda de uma maneira minoritária, para assegurar voz, e assento, né, no quadro dos gestores em termos de gestão, né, de organização desses projetos. Então, quais são as condições, né, que a União participa? A propriedade intelectual sobre os resultados obtidos pertencerá à empresa, e aí a gente vai ver no próximo decreto que essa propriedade intelectual pode ser cedida ou não, mas diz respeito a como é construído esse contrato de parceria. O poder público poderá condicionar a participação societária via aporte de capital para atender ao interesse público, né? Então, ela empresta dinheiro para a instituição de modo a facilitar ou a promover o desenvolvimento de equipamentos, né? Desde que esse material tenha interesse público. Recentemente, a gente viu isso acontecendo com diversos laboratórios e instituições de ensino para construção, né, para fabricação, para pesquisa e fabricação de vacinas para a Covid. Né? Além disso, a União regula ali, né, a dispensa da realização de licitação, conforme a legislação vigente, né, em termos de como são firmadas as parcerias e aquisição de insumos. Recursos recebidos. Só uma consideração, né? Ela dispensa a realização de licitação por uma razão muito simples. Como é tudo firmado, né, em contrato anterior, né, como uma parceria, a empresa se torna, né, normalmente a empresa privada, ou mesmo que seja uma empresa pública, se torna responsável pela gestão do projeto, com a União fazendo apenas o acompanhamento, né, a fiscalização de todo o processo. E se em algum momento for constatada irregularidade, né, há uma quebra de contrato e há uma multa prevista nesses contratos. Por isso, eles acabam dispensando a realização da licitação, né, o que caberia aí, então, a possibilidade de fraudes, de superfaturamento, né, mas como todo o processo, todo o projeto, ele é apresentado a priori, né, toda a planilha de orçamentos é apresentada a priori, normalmente o cálculo, né, o levantamento de custos já se deu anteriormente à parceria. Nesse sentido, a facilitação aí em termos das licitações. Quarto, os recursos recebidos deverão ser aplicados em pesquisa, desenvolvimento ou em novas participações societárias, né, de modo a fazer com que o projeto de tecnologia e inovação aconteça. Quinto, as empresas poderão conferir rações ou cotas detidas pela União ou por suas entidades, poderes especiais, inclusive poder de veto às deliberações dos demais sócios nas matérias que especificar. Como eu falei, então, a União passa a ocupar uma cadeira para poder fiscalizar o procedimento, né? Mesmo sendo minoritário, às vezes eles podem solicitar esse poder de veto para evitar fraudes ou evitar tomadas de decisões que possam colocar tudo a perder. E sexto, a participação minoritária dar-se-á por meio de contribuição financeira ou não financeira. Né? Então, a União pode injetar aí capital na empresa para a execução do projeto, ou pode, por exemplo, facilitar a disponibilidade de tecnologias,
fazer parcerias e ceder equipamento, maquinários, laboratórios, pode, por exemplo, fazer transferência de capital intelectual, né, de resultados de pesquisas e informações para que a empresa privada ou pública dê sequência naquele projeto. A remuneração de CT privada pela transferência de tecnologia não representa impeditivo para sua classificação como entidade sem fins lucrativos. Pensem, eu tenho uma entidade sem fins lucrativos que pode participar de uma parceria. Ela não deixa de ser uma entidade porque ela está sem fins lucrativos, porque ela está recebendo dinheiro. A finalidade desse dinheiro é a compra de insumos, é o pagamento de funcionários, é a gestão dos recursos, e nesse sentido, ela não precisa de mudar o seu estatuto em termos de funcionar, por exemplo, como uma entidade sem fins lucrativos, porque recebe capital. Esse capital recebido ele é diretamente transferido para as diversas demandas, funções, pagamentos, etc., e não para incrementar o capital da empresa. É isso que modifica, que configura essa entidade sem fins lucrativos, em que há um sócio proprietário que faz retiradas diretas ou que incrementa o capital da empresa. De maneira similar, o empregado da ICT pública e o aluno do curso técnico de graduação ou de pós-graduação envolvidos poderão receber bolsa de estímulo à inovação diretamente da ICT. Eu destaquei aqui o aluno de curso técnico de graduação ou de pós em função do nosso interesse particular nessa matéria, de entender que essas parcerias normalmente se dão entre empresas e instituições de ensino. As instituições de ensino com o capital intelectual, com as propostas de produção, com o know-how para desenvolver novas tecnologias, novas soluções, e as empresas, tanto públicas quanto privadas, com os recursos materiais e humanos para a execução dessas ideias. Tá? Então, como eu falei anteriormente, não deixam de ser sem fins lucrativos, considerando que, por exemplo, o pagamento de pessoal costuma se dar em função de bolsas de estímulo. Então, bolsas para programas de pós-graduação, bolsas para viagens, para remuneração de gastos executados, e por aí vai. Então, a bolsa concedida, como eu acabei de citar, caracteriza-se como doação e não configura vínculo empregatício, assim como não caracteriza contraprestação de serviços nem vantagem para o doador. Em termos práticos, a pessoa que recebe acaba tendo uma grande vantagem, porque esse valor, por exemplo, não é descontado em imposto de renda, já que não gera fins, já que não é considerado um vínculo empregatício. De maneira similar, o doador também não tem que fazer recolhimento de INSS, fundo de garantia, novamente, por se pensar nessa relação de trabalho precária, ou se pensar que é um incentivo à produção científica, e não com uma remuneração, não é um trabalho formal, não é um emprego formal, mas que gera uma transferência de recursos. A política de inovação estabelece diretrizes e objetivos, então a lei traz essas diretrizes e objetivos para executar os projetos, por exemplo, objetivos estratégicos de atuação institucional no ambiente produtivo, objetivos ou diretrizes de empreendedorismo, de gestão de incubadoras, de participação do capital social das empresas, objetivos de extensão tecnológica e prestação de serviços técnicos, compartilhamento de laboratórios, equipamentos, recursos humanos e capital intelectual, regulamenta a gestão da propriedade intelectual e a transferência tecnológica, considera a institucionalização e gestão dos núcleos de integração tecnológica, de inovação, núcleos de inovação tecnológica, desculpem, considera também as diretrizes para orientação das ações institucionais de capacitação dos recursos humanos em empreendedorismo, gestão da inovação, transferência de tecnologia e propriedade intelectual. Então, muitas vezes, o aluno ou o professor de instituições de ensino
que são pesquisadores, né, acabam tendo que desenvolver essas competências também em termos de gestão, de empreendedorismo, ao participarem desses processos. Ou terceirizam esses serviços, né, colocam um gestor para gerir enquanto ele fica ali no seu campo de expertise nas experimentações, produção científica. E consideram ainda diretrizes para o estabelecimento de parcerias para o desenvolvimento de tecnologias com inventores independentes. Né? Da mesma maneira que eu falei das parcerias com as instituições de ensino, nós podemos ter também um fomento para inventores independentes, né, que passam a compartilhar os seus achados, a sua propriedade intelectual, né, os recursos que ele desenvolveu, o equipamento desenvolvido para uma produção em maior escala, de modo a atender os interesses do Estado. Não sei se vocês acompanharam, mas, novamente, vou trazer um exemplo recente da pandemia, de pesquisadores em Minas que desenvolveram equipamentos que funcionam como respiradores, custando 7 vezes menos do que os custos de um equipamento importado. Então, foram um conjunto de inventores independentes que, trabalhando ali com material não necessariamente o mais indicado, né, material de hidráulica, conseguiram, e de mecânica, conseguiram desenvolver um equipamento, compartilharam, então, essa tecnologia, compartilharam esse capital intelectual, né, através de parcerias, e modificaram para a produção desses, ou da tecnologia desenvolvida, desses equipamentos de respiradores, utilizando um material mais adequado. E, a partir daí, tendo recursos para desenvolver esse material. São instrumentos de estímulo à inovação das empresas. Então, a subvenção econômica, financiamento, a participação societária, o bônus tecnológico, a encomenda de tecnologia, que a gente vai discutir um pouco mais no decreto, os incentivos fiscais, as concessões de bolsas para os pesquisadores, o uso do poder de compra do Estado, por exemplo, diminuindo a necessidade de licitação, ou organizando acordos já com financiamento da pesquisa e acordos de compra do produto, fundos de investimentos, fundos de participação, títulos financeiros, né, que vão ser incentivados ou não, e previsão de investimentos em contratos de concessão de serviços públicos ou em regulações setoriais, né, o que possibilita aí a transferência desse recurso, né, do Estado, da União que o detém, para aqueles que estão realmente na ponta executando essa inovação, pesquisando, descobrindo, criando novos materiais, produtos, serviços, maneiras de executar. Então, a administração pública poderá contratar concomitantemente mais de uma ECT, ou entidade de direito privado sem fins lucrativos, ou empresa com o objetivo de desenvolver essas tecnologias, né, com o objetivo de desenvolver alternativas para a solução de problema técnico específico, ou obtenção de produto ou processo inovador, né, como os 2 exemplos que eu citei, novas vacinas e novos equipamentos de respiradores. Ou executar em partes de um mesmo projeto, né, ou de um mesmo objeto. Nesse sentido, você pode ter diversos parques tecnológicos, diversas instituições de ICT, que vão, cada uma, que não precisam estar geograficamente próximas umas à outra, mas que vão conversar entre si, trocando informações e produzindo parcialmente as etapas de um projeto maior. Um exemplo que eu trago para ilustrar, que é mais antigo, foi o mapeamento do genoma humano, que no final do século passado foi desenvolvido por pesquisadores em todo o mundo, sabendo que se tratava de um trabalho hercúleo, em função das infinidade de combinações de bases peptídicas. Então, dividiu-se a tarefa para fazer esse mapeamento em diversos laboratórios, com diversos pesquisadores em diversos países, de modo a promover um mapeamento, de modo a promover uma grande pesquisa
e inovadora única no planeta. Então, o procedimento de prestação de contas dos recursos deverão seguir formas simplificadas e uniformizadas e, de forma a garantir a governança e transparência das informações, ser realizados anualmente, preferencialmente mediante envio eletrônico das informações, nos termos do regulamento. Então, a própria legislação fala do incentivo, mas também considera as formas de controle desse incentivo, né, as formas de fiscalização desses recursos. Avançando um pouquinho mais, o decreto 9.283 de 2018, similar à lei anterior, regulamenta diversas leis anteriores, leis e artigos anteriores, em especial, opina aí sobre a lei 13.243 de 2016, em alguns artigos, em outras legislações, de modo a estabelecer as medidas de incentivo à inovação e à pesquisa científica e tecnológica no ambiente produtivo, com vistas à capacitação tecnológica, ao alcance da autonomia tecnológica e desenvolvimento de um sistema produtivo, tanto nacional quanto regional. Então, se a lei cria os mecanismos e as possibilidades, esse decreto, que eu considero também extremamente importante, vem colocar os pingos nos is, vem formalizar esse processo de regulamentação dessas parcerias. Então, para fins do disposto, ele determina um conjunto de termos, como a legislação anterior, o que é uma entidade gestora, o que são ambientes promotores de inovação, entendendo que eles envolvem duas dimensões, tanto os ecossistemas de inovação, os parques e polos tecnológicos, quanto os mecanismos de geração de empreendimento. Então, como organizar esse material. Considera o que são riscos, o que é o risco tecnológico, já que a gente está falando de inovação, nem sempre tudo dá certo. Essa é uma ideia que é muito importante, porque nós vivemos uma sociedade do sucesso. E, nesse momento, é importante entender que, ao se trabalhar com o desenvolvimento de tecnologias, com o desenvolvimento de inovação, existe o risco de fazer um investimento em algo que não acontece exatamente, ou cujo resultado não é exatamente aquele que é o esperado. Então, por exemplo, diversas universidades no Brasil começaram a pesquisar sobre a vacina. Nem todas conseguiram resultados exitosos. Assim como se pesquisou também formas, insumos para diagnóstico, alguns entraram em uso, outros não, em função da sua eficiência na detecção do vírus. Explica também o que são instituições científicas e tecnológicas de inovação pública, as ICTs públicas e as ICTs privadas, fazendo a distinção entre essas. Então, quanto ao estímulo na construção de ambientes especializados e cooperativos de inovação, a legislação, o decreto fala do estímulo e apoio à constituição de alianças estratégicas e o desenvolvimento de projetos de cooperação que envolvam empresas, ICTs, entidades privadas sem fins lucrativos. Esse é um elemento importante quando a gente fala das ICTs privadas. O apoio previsto poderá... Então, o benefício da ICT privada costuma ser na aquisição, ou na manutenção dos direitos autorais, do capital intelectual, ou numa parceria de produção do recurso, aí sim ela passa a ter captação de recursos, mas esse recurso sendo sempre reinvestido na própria instituição e não para o enriquecimento de um ou um grupo de investidores. Então, o apoio previsto pode contemplar redes e projetos internacionais de pesquisa tecnológica, mais ao final do documento ele vai falar bastante sobre os projetos internacionais, as ações de empreendedorismo tecnológico e de criação de ambientes promotores de inovação, e a formação e capacitação dos recursos humanos qualificados, então, como a gente já começa a pensar ali na educação tecnológica, os prodígios, para as iniciações científicas que vão nos levar para
graduação, para pós-graduação, com os recursos humanos mais qualificados, né, como vamos continuar a desenvolver esses recursos, a qualificar esses recursos humanos para o desenvolvimento de novas tecnologias. As alianças estratégicas poderão envolver parceiros estrangeiros, como eu já disse. As partes deverão sempre prever em instrumento jurídico específico a titularidade da propriedade intelectual e a participação nos resultados da exploração da criação resultantes da parceria. Então, como eu falei, agora a gente começa a regulamentar, ou colocar os pingos dos is em termos da regulamentação, em termos de como são firmados esses contratos de parceria. Então, é um documento mais extensivo, mas que foca muito nessa parte jurídica do que pode e o que não pode. Ao realizar a sua leitura, vocês vão ver que tem umas coisas que parecem ser bastante óbvias, bastante evidentes em termos da boa-fé na realização de uma parceria, de um contrato de parceria, e em alguns momentos há um ponto ou outro ali mais delicado que precisa ser atentado, como a maior parte das legislações. Então, a partir do documento, continuando, as ICTs públicas participam minoritariamente do capital social de empresas, com o propósito de desenvolver produtos ou processos inovadores. Então, realmente precisa, como já havia previsto na legislação anterior, de ceder parte do capital social, parte da gestão, ao Estado, à União, que vai ficar responsável aí pela fiscalização da execução do projeto. A política de investimento pode ser direta ou indireta, contendo definição dos critérios e processos de investimento e seleção de empresas, limites orçamentários na carteira de investimentos, limites de exposição ao risco para investimento, como investir ou como pensar, como fazer as apostas maiores ou não tão grandes, premissa de seleção dos investimentos das empresas-alvo com base na estratégia de negócio, no desenvolvimento de competências e na ampliação da capacitação de inovação. Na ampliação da capacidade de inovação. Então, quais as empresas vão ser chamadas para fazer parcerias? Aquelas que apresentam boas estratégias de negócio, desenvolvem tecnologia no mercado e que desenvolvem inovações, ou que demonstram capacidade de produzir inovações. A previsão de prazos e critérios para o desinvestimento, também, no caso de projetos que são executados, eles contemplam um período específico, então, como que a gente vai investir, por quanto tempo e quando que a União para de investir ou finaliza, toma como finalizado o projeto. Modelos de controle de governança do investimento, o Estado não vai simplesmente pôr o dinheiro na mão das pessoas, e a equipe responsável pelas atividades de participação no capital social das empresas, que vão ser aqueles, aspas, fiscais que vão estar ali controlando ou fazendo essa governança, fazendo esse controle dos recursos que o Estado está ingerindo. O investimento, então, pode ser realizado, como já previsto anteriormente, por cotas, ações, conversíveis em cotas e ações, ou capital conversível nisso, opções de compra futuras de cotas ou ações, ou títulos conversíveis também em cotas e ações, para estabelecimento desse capital minoritário, dessa gestão minoritária. Daí para frente, então, quando ele deu esse ar geral de como vai ser essa organização, o decreto começa a especificar uma série de pontos. Então, eu vou focar em alguns mais, em outros um pouco menos, normalmente esses mais do meio da legislação, trazendo uma pincelada, e os mais próximos do final, a gente vê que eles começam a se repetir, em especial quando eles falam da transição para parcerias internacionais, que vai ser mais do mesmo que a regulamentação já trouxe, considerando uma ou outra especificidade das parceiras internacionais. Então, por exemplo, eles consideram o ambiente promotor de inovação. A administração pública direta, as agências de fomento, as SCTs públicas poderão ceder os imóveis,
participar na criação e na governança de entidades gestoras, conceder financiamento para ampliação e consolidação dos ambientes de inovação, disponibilizar espaços em prédios compartilhados aos interessados em ingressar num ambiente promotor de inovação. Se a gente pensa nos institutos federais e nos Cefetes, né, muita tecnologia está sendo desenvolvida ali nos diversos laboratórios, nas mais diversas áreas da ciência e tecnologia, com parcerias, né, dos estudantes, dos professores e de capital privado, de empresas privadas que entram com os recursos, que oferecem os materiais para o desenvolvimento dessa tecnologia, para o treinamento, para o funcionamento desse material. Aí eu me recordo também, por exemplo, de uns projetos lá do Cefet de Belo Horizonte, com o Mini Baja, que era tipo um carro de rally que eles estavam desenvolvendo, todo com tecnologia nacional, e que, inclusive, ganhou alguns prêmios internacionais. Então, as ICTs públicas e as ICTs privadas beneficiadas sempre prestarão contas e informações ao Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicação. O nome do Ministério vai mudar de tempos em tempos e vão aparecer emendas na resolução, nesse decreto, de modo a fazer essas correções. Quanto à transferência da tecnologia, a ICT celebrará contrato de transferência de tecnologia e licenciamento para a outorga de direito e uso, não tem nenhum grande segredo aí. A pública exerce o controle, a privada faz o uso ou desenvolve a nova tecnologia que passa, que é cedida à ICT pública, ao Estado. A remuneração de ICT privada para transferência de tecnologia oriunda de pesquisa, desenvolvimento e inovação não impede também sua classificação como entidade sem fins lucrativos, como nós já vimos na legislação anterior. Os terceiros interessados na oferta da tecnologia devem comprovar, então, a sua regularidade jurídica e fiscal, assim como a sua qualificação técnica e econômica para a exploração da criação. Então, firmar essa parceria, você tem que ter grana para investir e mostrar que você está com uma situação jurídica e fiscal adequada, paga seus impostos, para que você possa receber esse dinheiro do fomento, dessas parcerias, e investir no desenvolvimento da tecnologia, na geração de novo capital intelectual. Quanto à política de inovação da Instituição Científica, Tecnológica de Inovação, da ICT, ela publica, a ICT pública instituirá a sua política de inovação, considerando a organização e a gestão dos processos que orientarão a transferência da tecnologia, assim como a geração de inovação no ambiente produtivo e em consonância com as prioridades políticas das políticas nacional de ciência, tecnologia e inovação, com a política industrial e tecnológica nacional. Ou seja, pensar aqui numa parceria onde a ICT pública organiza essa gestão sempre em consonância com outras legislações de como deve se dar esse desenvolvimento, o que é de interesse nacional em cada momento, em cada época, em cada período histórico. A política, então, estabelece as diretrizes e objetivos para participação, remuneração, afastamento, licença de servidor ou de empregado público das suas atividades para se dedicar ao projeto, ou que já está num projeto e precisa se afastar por uma questão pessoal, familiar, de saúde, etc. A capacitação, a gestão e a aplicação de receitas próprias, o que é da empresa, o que é o Estado que financia, a qualificação e a avaliação do uso das adoções, da adoção dos resultados decorrentes das atividades do projeto da pesquisa. Então, quem que se beneficia, quem que vai ter esses direitos, como que isso vai ser aplicado, o atendimento do inventor independente, principalmente no exemplo que eu trouxe lá dos respiradores, como que ele entra nessas parcerias, com o que ele tem para contribuir, para conseguir firmar, participar desse tipo de parceria de incentivo à tecnologia. Então, o pesquisador público
né, aquele que já é de uma instituição pública, ele pode se afastar pelo prazo de até 3 anos consecutivos, renovável ou não, para se dedicar ao projeto. Ele vai se afastar com remuneração, de modo a se dedicar ao projeto. A licença de que trata esse artigo pode ser interrompida a qualquer tempo a pedido do pesquisador público. Né? Não está dando certo, não está funcionando, a parceria não está legal, aconteceu algum problema, ele pode pedir a suspensão desse afastamento e voltar para o seu cargo anterior. Avançando para a internacionalização da ICT, né, da Instituição Científica, Tecnológica e de Inovação, o poder público manterá mecanismos de fomento, apoio e gestão adequados à internacionalização das ICTs públicas, que poderão exercer fora do território nacional atividades relacionadas com ciência, tecnologia e inovação. Então, como eu disse, é a parte que começa a ficar repetitivo, porque aquilo que é aplicado para esse desenvolvimento e para essas parcerias internas vai ser mais ou menos o mesmo para as parcerias externas, considerando um ou outro ponto-chave, um ou outro elemento específico da regulamentação, inclusive, dos outros países. Então, a ICT pública poderá enviar equipamentos para atuação no exterior, pode ser, por exemplo, com tempo, sempre aplicando esse material por tempo definido e com data de retorno, quanto tempo vai durar o projeto. Lembra, para a gente pensar num projeto, para pensar numa parceria, você tem que encaminhar um projeto com cronograma e orçamento. Nos projetos de pesquisa ou de capacitação de recursos humanos, os direitos de propriedade intelectual sobre os resultados do projeto que for desenvolvido na instituição, no exterior, deverão ser compartilhados. Ficou faltando aqui a palavra compartilhado, mas a ideia é de que, de acordo com como é firmado o contrato, cada uma das partes vai ficar responsável por um determinado potencial, uma determinada parte desses recursos. A atuação da ICT pública nos serviços no exterior considerará o desenvolvimento da cooperação internacional, a execução de atividades de ICT pública nacional no exterior, a alocação de recursos humanos no exterior. Pensem, por exemplo, na Petrobras, que atua em outros países. É um pouco dessa ideia. A contribuição no alcance de metas institucionais e estratégicas nacionais, a intervenção com organizações e grupos de excelência, a geração de conhecimentos e tecnologias inovadoras. A Petrobras ganha muito quando faz esse tipo de parceria, pensando, aprendendo com outros pesquisadores, com outras tecnologias, com outras maneiras de pensar que ela traz para o país. Participação institucional brasileira em instituições internacionais ou estrangeiras envolvidas na pesquisa e na inovação científica e tecnológica, e a negociação de ativos de propriedade intelectual com entidades internacionais ou estrangeiras. Então, ao fazer essas parcerias, o grande ganho tem a ver com esses ativos de propriedade intelectual, esse ganho de potencial científico. Quanto ao estímulo à inovação das empresas, os instrumentos de estímulo à inovação poderão ser utilizados cumulativamente por órgãos, empresas, instituições públicas ou privadas, inclusive para o desenvolvimento do mesmo projeto. A concessão da subvenção econômica implicará em assunção de contrapartida pela empresa beneficiária na forma estabelecida em termo de outorga específico, ou seja, como foi estabelecido o contrato para receber esse financiamento. Os valores recebidos a título de subvenção econômica deverão ser mantidos em conta bancária da instituição financeira pública federal até a sua utilização ou sua devolução, atualizados monetariamente, conforme exigido na quitação de débitos com a Fazenda Nacional. Então, o dinheiro fica numa conta, vai ser utilizado de acordo com o projeto sendo executado, ou, ao final do projeto, se não for gasto todo o recurso, ou na interrupção do projeto, caso ocorra algum problema, o dinheiro vai ser devolvido. O concedente adotará as medidas para promover a boa gestão dos recursos transferidos, por isso a participação, mesmo que minoritária, no capital social das empresas, através, então, da divulgação de lista completa dos projetos apoiados, de seus responsáveis, dos valores desembolsados,
a divulgação de um canal para denúncia de irregularidades, de fraudes, de desperdício de recursos no sítio do governo, a definição de equipe ou estrutura administrativa com capacidade de apurar eventuais denúncias, anuência de informações sobre como fazer denúncias, sobre o canal existente no sítio eletrônico, sobre a importância da integridade na aplicação dos recursos, ou seja, fazer essa gestão, fazer essa governança desses recursos que estão sendo compartilhados nessas parcerias. Uma parte do recurso pode ser ofertada, por exemplo, em termos de bônus tecnológico. Então, o bônus tecnológico é uma subvenção a microempresas e a empresas de pequeno e médio porte, com base em dotações orçamentárias de órgãos e entidades de administração pública destinada ao pagamento de compartilhamento e uso de infraestrutura de pesquisa e desenvolvimento tecnológicos, assim como da contratação de serviços tecnológicos especializados ou de transferência de tecnologia, para complementar algum serviço a ser executado por essa micro ou pequena ou média empresa. Então, esse bônus tecnológico será concedido por meio de termo de outorga e caberá ao órgão ou à entidade concedente dispor sobre os critérios e os procedimentos para sua concessão. Novamente, um documento, um novo contrato de parceria, que vai falar sobre essa concessão, considerando todo um projeto prévio, um orçamento, um planejamento, e assegurada a capacidade, como vai ser feita a transferência desses recursos. As ECTs públicas também, o Estado, a União, pode apresentar uma encomenda de tecnologia, uma demanda de tecnologia. Então, os órgãos e as entidades de administração pública poderão contratar diretamente tanto uma ECT pública quanto privada, com vistas à realização de atividades de pesquisa, desenvolvimento e inovação que envolvam risco tecnológico, para a solução de um problema técnico específico ou obtenção de um dado produto, serviço ou processo inovador também específico. Então, há essa percepção, como aconteceu agora na Covid, de desenvolvimento de recursos, de vacina, de respirador, de produção de seringas, de produção de refrigeradores, de uma logística de distribuição. Todos esses elementos vieram em função desse tipo de encomenda tecnológica. O Estado fazendo essas parcerias com empresas públicas e privadas para poder ampliar para todo o território nacional um programa de vacinação amplo. A contratada deve se dedicar exclusivamente às atividades de pesquisa. Então, já que é uma demanda, a gente está contratando, o Estado contrata, faz uma parceria com uma instituição que deve se dedicar a essa pesquisa. Na contratação da encomenda, poderão ser incluídos os custos das atividades que precedem a introdução da solução, do produto, do serviço e do processo inovador no mercado. Então, entra com uma grana para começar a fazer a coisa acontecer. Cabe ao contratante descrever as necessidades de modo a permitir que os interessados identifiquem a natureza do problema técnico existente e a visão global do produto. Então, o governo lança como se fosse um edital falando, eu quero desenvolver isso. As empresas acessam, falam, eu dou conta e vou tentar fazer essa parceria, ou não, eu não dou conta, é melhor eu ficar quieto no meu canto, ou até mesmo lança o processo e convida algumas empresas que são reconhecidas socialmente, na comunidade, que são capazes de gerir para fazer essa parceria. E as instituições vão ler esses editais, vão ver, não, realmente nós temos interesse nessa parceria e vamos desenvolver o produto, o serviço, o equipamento, o que quer que seja, ou não, nós temos outros interesses privados a serem alcançados nesse momento e não vamos entrar nessa parceria. A contratante definirá os parâmetros mínimos aceitáveis para a utilização e desempenho da solução, do produto, serviço, processo, objeto da encomenda. Tá? Então, assim como ela descreve o que ela quer, ela estabelece o que ela quer como mínimo, o parâmetro mínimo. A partir daí, pode haver a celebração do contrato de encomenda tecnológica, que ficará condicionada à aprovação prévia do projeto específico, com as etapas de execução do contrato estabelecidas em cronograma físico-financeiro,
a ser elaborado pelo contratado. Então, lançou o edital, tenho essa demanda, as empresas vão se organizar, eu dou conta, faz um projeto, orçamento, cronograma, como que eu vou executar, com que recursos, o que eu preciso de uma parceria, e apresenta. O Estado, né, a União, avalia esse projeto, reconhecendo como adequado a esses parâmetros, né, que vai dar conta, firma a parceria. O contratante será informado quanto à evolução do projeto e os resultados parciais alcançados e deverá monitorar a execução do projeto contratual por meio da mensuração dos resultados alcançados em relação àqueles previstos. Novamente, a questão da participação do capital social da empresa, de modo a ter um agente da regulamentação, fiscalização, para acompanhar esse processo. Encerrada a vigência do contrato, sem alcance integral ou com alcance parcial do resultado almejado, o órgão ou entidade contratante poderá, por meio de auditoria técnica e financeira, prorrogar o prazo ou duração, então não conseguiu terminar tudo, mas avalia-se e tenta prorrogar o contrato ou elaborar um relatório final em que se encerra o contrato, e aí apresenta, por exemplo, as cláusulas de multa contratual, como foram previstas naquele contrato. O projeto contratado poderá ser descontinuado sempre que verificada a inviabilidade técnica ou econômica no seu desenvolvimento, ou por meio de rescisão de contrato, tanto unilateral da administração pública, quanto num acordo amigável entre as partes. A empresa não está a fim mais de continuar e negocia ali para encerrar aquele contrato. Na hipótese do projeto ser conduzido nos moldes contratados, os resultados serem diversos dos almejados, ou seja, a empresa não conseguiu alcançar, em função do risco tecnológico, se foi comprovado que não alcançou por causa do risco tecnológico, por meio de avaliação técnica e financeira, o pagamento obedecerá aos termos estabelecidos no contrato. Se foi por fraude, incompetência, etc., entram as multas rescisórias. Em termos da remuneração, o pagamento de encomenda tecnológica será efetuado proporcionalmente aos trabalhos executados no projeto, consoante com o programa físico-financeiro aprovado. Então, a empresa pode receber uma boa parte da grana antes, porque tem que comprar equipamentos, uma pequena parte só para comprar matéria-prima e iniciar os procedimentos, iniciar as pesquisas, varia de acordo com cada projeto. A administração pública pode utilizar diferentes modalidades de remuneração, como preço fixo mais remuneração variável de incentivo, reembolso de custos sem remuneração adicional, então firma-se na parceria que a empresa vai entrar e vai arcar com os custos e vai ser reembolsado, reembolsos de custos mais remuneração variável de incentivo, então a empresa arca com os custos, vai receber reembolso, mais um bônus, podemos dizer assim, em função dos resultados, e reembolso de custo, mais remuneração fixa de incentivo. Ao alcançar os resultados, recebe ainda mais um pagamento extra. A escolha da modalidade de pagamento deve ser motivada pelos autos do processo e aprovada pela autoridade superior. Então, é contrato, apresenta proposta, negocia, aceita ou não, modifica, até chegar ao consenso. A partir daí, o documento segue explicando cada modalidade de remuneração, de acordo com o risco e a capacidade de previsão de custos do projeto. Então, o que é uma remuneração fixa? Quando se usa remuneração fixa? Quando se usa reembolso? Quando se usa esse bônus? Normalmente, em função do risco, maior risco, remuneração prévia, remuneração fixa, menor risco, menor risco, remuneração fixa, maior risco, reembolso posterior, ou quanto maior o risco, reembolso com um bônus maior. Assim como a capacidade de previsão de custos do projeto, que algumas vezes são passíveis de serem previstos, outras não, ou às vezes parcialmente previstos. As partes deverão definir no instrumento contratual a titularidade ou exercício dos direitos de propriedade intelectual resultantes da encomenda e poderão dispor sobre a cessão dos direitos de propriedade intelectual, o licenciamento para exploração da criação e a transferência da tecnologia. Então, de novo, uma ideia importante que deve ser prevista em contrato. Lembram que o documento anterior à lei não fica explicando, esmiuçando muito esses contratos.
esse decreto é que faz esse papel, né, de organizar esse contrato. O que precisa, o que não precisa, quem que fica com a propriedade intelectual, né, como que vai ser, por quanto tempo que vai existir essa propriedade intelectual, ou quando vai haver a cessão dos direitos, como que vai ser licenciado o equipamento, o insumo, o produto criado, quem vai produzir, quem vai comercializar, quem vai deter os lucros dessa produção, como que vai ser feita a transferência de tecnologia, por exemplo, em função de parcerias internacionais, entre outros. Do fornecimento à administração, então, em termos de ser executado um projeto de demanda, a parte que entrou para desenvolver o projeto deve apresentar um dado produto à administração pública. Pode se dar em uma escala, em grande escala ou não, desse produto, serviço, processo inovador, a partir daquilo que foi encomendado, e poderá ser contratado com dispensa de licitação, inclusive do próprio desenvolvedor da encomenda. Então, o Estado, ao firmar essa parceria, já fala: eu quero que você desenvolva essa tecnologia e produza tantos mil unidades ou tantas unidades desse produto para a utilização. Tá? Então, já regulamenta isso em contrato. Então, um contrato de encomenda tecnológica poderá prever opções de compra de produtos, de serviços ou de processos resultantes, volume de valores, etc. Quanto à outorga, de instrumento jurídico utilizado para concessão de bolsas, de auxílios, de bônus tecnológicos, de subvenção econômica. Então, de novo, o contrato tem que prever isso. Então, ele estabelece quais são as condições para essas bolsas, para esse financiamento, quais são os valores, quais são os prazos, quais são as responsabilidades de cada uma das partes. Estabelece, inclusive, se há ou não necessidade de um processo seletivo e, caso haja, como será esse processo seletivo, de modo a assegurar transparência nos critérios de participação e seleção. E considera ali, então, explicando o que são bolsas, como a gente viu no documento anterior, um fomento financeiro de incentivo, mas que não gera vínculo empregatício, e o que é o auxílio, no sentido também de não gerar esse vínculo empregatício, mas como uma compensação financeira para cobrir gastos, por exemplo, de deslocamento, de alimentação, de hospedagem, de pesquisadores que precisam se deslocar, ou de participantes do projeto, ou executores que precisam se deslocar, etc. Pensando nos acordos de parceria, eles são precedidos pela negociação entre os parceiros do plano de trabalho, que considera obrigatoriamente a descrição das atividades conjuntas, a estipulação de metas e prazos, meios a serem empregados por cada um dos parceiros para executar e concessão de bolsas. Nada de inovador nessa organização, é pensar mesmo em fazer um contrato que atenda às demandas das duas ou mais partes. Sempre pensando nesse contrato com um plano de trabalho que constará como um anexo do acordo de parceria e será parte integrante e indissociável desse acordo de parceria ou nesse contrato de parceria. Na hipótese de uma remuneração do capital intelectual, que pode existir ou não, deverá uma cláusula específica no documento celebrado, falando que conseguir o resultado, o capital intelectual é de quem e quem vai ganhar quanto por isso. A prestação de contas deve ser disciplinada de acordo com parcerias de pesquisa, desenvolvimento e inovação. A celebração do acordo de parceria dispensará a licitação ou outro processo competitivo de seleção equivalente. Como eu falei, podem ser pinçadas ou lançam o edital, as empresas apresentam as suas propostas. Na hipótese de se ceder ao parceiro privado a totalidade dos direitos da propriedade intelectual, o acordo de parceria deve, então, prever que o parceiro detentor do direito exclusivo de exploração de criação protegida perderá esse direito caso ele não comercialize ou caso ele não crie dentro dos prazos ou condições definidas no acordo. Então, eu quero que você crie X equipamentos e entregue tantas unidades disso. Opa, não conseguiu entregar? Eu retomo
a propriedade intelectual, eu, Estado, retomo a propriedade intelectual e repasso isso para outra empresa que vai executar e você vai ficar com prejuízo. É duro, mas é assim. E avançando aí para terminar, a celebração dos convênios para pesquisa, desenvolvimento e inovação, os projetos de desenvolvimento e inovação poderão contemplar, entre outras finalidades, execução de pesquisa científica básica, aplicada ou tecnológica, desenvolvimento de produtos, serviços ou processos de aprimoramento daqueles que já existem, fabricação de protótipos para avaliação, teste e demonstração, capacitação, formação e aperfeiçoamento de recursos humanos para atuação na pesquisa, desenvolvimento e inovação, inclusive no âmbito de programas de pós-graduação. Ou seja, treinar pessoal e fazer a coisa continuar a acontecer. A vigência do convênio deve ser suficiente à realização plena do objeto. Então, como eu falei, no cronograma tem que dar para executar tudo, então tem que ser cronogramas exequíveis. Admitida a prorrogação justificada tecnicamente, refletida em ajuste do plano de trabalho. Então, por exemplo, imagine um projeto de desenvolvimento de um produto qualquer outro, prévio à pandemia, que contemplava ali um espaço de 2 anos. Ele foi iniciado em 2020. De repente, em março, começou a pandemia. Mudou-se os processos de trabalho, empresas foram fechadas, a mobilidade das pessoas diminuiu. Isso é um tipo de justificativa técnica que possibilita a ampliação de prazo. Não se fala de uma incapacidade dos participantes, mas de uma limitação geral que é justificada em função de reorganizar o plano de trabalho. Ou podem existir diversas outras razões. Atraso, por exemplo, de um fornecedor internacional de um produto, de um serviço, de um equipamento, de uma matéria-prima, etc. A celebração de convênio por meio de processo seletivo observará os seguintes critérios: ser precedida de publicação no sítio oficial por prazo não inferior de 15 dias, de extrato do projeto de pesquisa, desenvolvimento e inovação, que deve conter, no mínimo, o valor do apoio financeiro, o prazo e a forma de apresentação dos propostas interessados. Então, quando eu vou fazer um processo seletivo, não é uma licitação ampla, secreta, mas abre lá no governo a demanda e coloca lá os prazos para entrega e o prazo para análise e concessão em firmar as parcerias ou não. Então, as empresas apresentam as suas propostas, o edital fica lá aberto por prazo amplo, um extrato deve apresentar a contraparte financeira, o apoio financeiro a ser solicitado, o prazo, um cronograma e um orçamento muito claros e detalhados, de modo a assegurar à contratante, ou pelo menos oferecer uma seguridade para o contratante em termos da capacidade de execução da parceira. Respeitar critérios impessoais de escolha que devem ser orientados pela competência técnica, capacidade de gestão, experiências anteriores e outros critérios qualitativos de avaliação dos interessados. Então, demonstrar naquele projeto ali que você consegue fazer. O decreto considera ainda uma série de impeditivos para celebrar o convênio da ICT privada. Em modo geral, são as empresas que querem firmar essas parcerias apresentarem irregularidades, dívidas com a União, ou membros da sociedade que têm grau de parentesco com funcionários da União. Considera as formas de execução do acompanhamento dos projetos, então como que vai fazer, quando que vai entrar uma pessoa, quando que vai entrar um técnico para o grupo da administração, ocupando ali aquela parte minoritária do capital social da empresa, de modo a acompanhar os projetos. Como se darão as alterações orçamentárias, como eu falei, caso se façam necessárias, como deve ser realizada a prestação de contas, aí vem ali todo detalhado um processo de entrar no site, quais os documentos, para onde que manda, etc. Considera ainda como se dará o monitoramento e avaliação do projeto, a partir
do acompanhamento, né, da introdução do membro e acompanhamento, como que ele vai monitorar e como que ele vai avaliar os resultados como exitosos ou não. Considera as informações sobre os procedimentos especiais para dispensa de licitação de obras e serviços de engenharia enquadrados como produtos, pesquisa e desenvolvimento. Então, preciso lá fazer um galpão para montar um laboratório para fazer a pesquisa. Não preciso fazer uma grande licitação, né? Como eu falei, já vinha previsto esse orçamento no projeto apresentado. Então, não preciso fazer uma licitação porque já estava, de certa forma, aspas, licitado pelo proponente do projeto. Apresenta informações sobre a dispensa de documentação para aquisição de produtos de pronta entrega, mesma lógica, né, já havia sido previsto anteriormente, e disposições gerais sobre a contratação de produtos de pesquisa e desenvolvimento, né, como vai fazer essas parcerias. Mesma lógica, tudo isso, a priori, já havia sido previsto na proposta que a instituição parceira está fazendo, que apresentou à União para firmar essa parceria. Ufa, ficou um pouco extenso e denso esse conteúdo, legislações sempre são mais áridas de serem lidas e discutidas, mas é importante para a gente ter uma ideia de como que são realizados esses processos. Eu espero que vocês continuem avançando aí, fazendo a leitura do material, participando dos fóruns de maneira significativa e eficiente, para que a gente continue a avançar na nossa disciplina e, consequentemente, no nosso curso. Estimo a todos ainda uma boa semana de estudos, sucesso, e nos encontramos em breve para a nossa terceira semana da disciplina. Um grande abraço, uma boa semana a todos.